Sejam bem-vindos todos os taurinos e as taurinas para a vossa leitura bónus. Para quem está a chegar de novo, estamos no canal Eu Sou o Eterno Aprendiz. E para quem não me conhece, eu sou a Jacinta. Não se esqueçam então de subscrever o canal, ativar o sininho, fazer like, partilhar e agora também podem fazer hypar os vídeos. Que modernice tão gira, não é? Muito chique. Toca aí a hypar os vídeos da Jacintinha, porque ela precisa de ajuda para que este canal cresça um bocadinho mais. Façam isso, só se ressoar no vosso coração. Estou a falar a sério, não gosto de nada forçado, mas também não custa nada. E se o vosso coração vos disser para fazer isso, deixem um trevo, uma flor, uma borboleta, sei lá, um sorriso grande, uma língua de fora, o que bem vos apetecer. Chega aqui e é sempre muito bem recebido. Os vossos comentários são sempre generosos e eu fico muito feliz por saber que não estou aqui sozinha, sentada nesta secretária, e que aí desse lado há muitas pessoas que se conectam com a minha energia. E então vamos fazer a vossa leitura, a nossa leitura, que eu indiquei num vídeo que já está aí no canal, para vocês estarem preparados para terem aí uma folhinha com as vossas perguntas. Eu também pus as minhas, e colocarem lá à frente qual é a resposta. Quem sabe, de repente esquecem-se do que é que procuraram ao tarô e têm ali a cábula e vão ver, foi sim, foi não, foi talvez, vamos ver, ok. Então, isso é muito importante, preparar, e agora falando assim de uma forma, num tom mais sério, preparar de facto a pergunta, fazê-la de coração aberto, estar preparado para qualquer resposta, porque nem sempre aquilo que nós pedimos ao universo é o melhor para nós, e ele sabe isso, nós é que ainda não sabemos, e às vezes diz-nos que não, mas temos que aceitar, é porque aquilo não é talhado para a nossa medida. Então, quero deixar aqui um beijinho a alguns, penso que são taurinos, porque pelo menos os comentários são no vídeo da última leitura do signo de Touro. A Karina Almada, a Regina Vidaluz, o Héctor Ferreira, o José António, que tem à frente BR, a Ana BR, e a Fabiola, sempre aqui presente, tal qual o meu anjo da guarda. Vamos lá então, com a permissão dos meus ancestrais, dos meus mentores, dos meus guias espirituais e do meu anjo da guarda aqui sempre presente comigo. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Vamos lá então, preparadinhos para a resposta com os arcanos maiores do tarô. O que é que vocês têm aí? O que é que vocês estão a perguntar? Aí vai a resposta. Vamos ver. É o mago. Um grande sim. Este mago é a magia, é a vontade, é a ação do coração e da alma, porque este mago, ele não sabe ainda tudo, mas ele sabe que tem essa vontade férrea de se colocar ali na jornada, manipulando e utilizando todas as ferramentas que o universo lhe disponibiliza. Ele tem ali sobre a sua mesa os elementos água, ar, terra e fogo. Aqui estão todos os elementos nesta bancada do mago a dizer que ele pode não ter o conhecimento todo, mas ele vai à luta. Portanto, o que é que vocês estão aí a querer fazer? A querer começar? Que receios é que vocês têm? Ainda não têm o melhor computador para abrir uma empresa? Ainda não têm o melhor carro para prestar um serviço?
ainda não têm uma secretária toda in para atender os vossos clientes, comecem com aquilo que têm. É um grande sim para esses começos, para esses inícios que vocês têm aí. Para a pergunta número 1, mago, um grande sim. Para mim, está ótimo. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Então agora, serenem o coração, peçam com fé, perguntem sempre preparados para que a resposta não seja do vosso agrado, mas se for do vosso agrado, celebrem, vibrem, gritem, deem um pulo. Se não for, acreditem que eventualmente é porque é por um bem maior. Vamos lá então para a segunda pergunta. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Eu recebi algumas solicitações para fazer mais este tipo de leituras. De vez em quando. Depois mudamos, pronto. Mas agora está bem assim. Para a segunda pergunta, aí vem a resposta dos arcanos maiores do tarô. A força, um grande sim. Tens a magia. Repara, se as perguntas estiverem encadeadas, porque às vezes nós fazemos perguntas ao tarô que têm uma sequência. Se esta pergunta, da primeira para a segunda, que vocês têm aí no vosso caderno, eu também tenho aqui a minha, tiver um encadeamento, ou seja, às vezes há perguntas que fazem que precisam de uma resposta para que a outra pergunta eventualmente seja feita. Então, a força diz que, olha, tu tens a magia do mago e tens a força. A força é uma carta que nos fala de domínio do espírito. Olhem para esta carta maravilhosa. Temos aqui uma maga de luz e temos aqui uma maga das trevas. Aqui um dragão, e ela está aqui muito calmamente, muito serenamente, sem nenhum esforço físico, e consegue abrir aqui a boca do leão. Quer dizer que ela tem a capacidade de liderar com mestria naquilo que são os seus desafios, os seus inimigos, os seus obstáculos. Não sei o que é que vocês estão aí a precisar de resolver pela força da bondade, da espiritualidade, da justiça, do domínio do espírito. Esta carta não pede nenhum tipo de violência, não pede nenhum tipo de assertividade. Ela pede aqui o domínio do espírito, usar a sua sabedoria com benevolência. Um grande sim para a pergunta número 2, a força. Deixa-me cá também escrever aqui. Um sim. E agora vamos responder à pergunta que vocês têm aí em terceiro lugar. O que é que vocês têm aí? O que é que vocês querem saber? Se vão encontrar o amor, se vão ganhar no Euromilhões, se vão comprar uma casa. Não façam perguntas se eu vou ganhar no Euromilhões, porque o tarô não responde. Até me apetece contar aquela anedota do senhor que todos os dias entrava no templo e dizia, no templo, o que seja, cada um aí desse lado tem o seu templo, até pode ser só o seu coração, e perguntava, meu Deus, porque é que não me permites que eu ganhe no Euromilhões, ou na lotaria, ou qualquer coisa assim. E saía de lá convicto que ia receber. Mas passado muito tempo, aquilo nunca mais acontecia, e ele pergunta, meu Deus, mas porquê é que eu não ganho nada no Euromilhões? E um dia ele comenta com alguém muito amigo, ando muito triste, eu
farto-me de pedir ao Senhor que me conceda a misericórdia, em misericórdia, a bênção de eu ganhar algum dinheiro no Euromilhões, ou na taluda, e afinal de contas não acontece nada. E a pessoa a quem ele estava a falar isso perguntou-lhe: mas tu jogas? Porque parece que ele nem sequer jogava. Portanto, nós temos que fazer a nossa parte, ok? Então, o que é que vocês têm aí na pergunta número 3? Espero bem que, se for a pergunta se vão ganhar no Euromilhões, pelo menos que joguem, está bem? Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Rir também é importante, não se zanguem comigo. Às vezes apetece-me brincar, é verdade, às vezes há pessoas que passam a vida a pedir coisas, mas não fazem nada para que isso aconteça. 3 coisas não se podem esconder, o sol, a lua, e é verdade. Aí então vamos lá para a pergunta número 3, a resposta do tarô com os arcanos maiores. Não se esqueçam de que as coisas não caem do céu vem apenas a força, a mestria, a capacidade, a saúde, a coragem, mas o trabalho é nosso, A Imperatriz, eu não posso, tourinhos! Ui! Hã? E esta, hein? Como diz o meu amigo Júlio. Sim, senhora Imperatriz. Quer dizer que nós estamos aqui, de facto, é um grande sim, eu ainda não disse, é um grande sim, com a Imperatriz, a mãe Gaia, aquela que tudo pode. Vocês estão aí com a Vênus, que rege o nosso signo, absolutamente em ação. Mais carismáticos ainda, mais determinados, mais assertivos, mais competentes, mais esforçados, mais alegres, mais felizes, mais conscientes de que o que ficou para trás e nós temos que viver aí assim, em bom, com esta maravilhosa Imperatriz. O que é que vocês perguntaram na pergunta? Qual foi a pergunta número 3? Digam-me. Eu sei qual é a minha número 3. E até agora, para mim, está a correr muito bem. E para vocês também, ainda não há aqui nenhum não, nem nenhum talvez. E não vai haver. Vamos lá ver então para a pergunta número 4. O que é que vocês têm escrito no vosso caderninho? Eu gostava de ser mosquinha. Gostava de ser uma mosquinha capaz de ler. Porque havia de saber quais são os vossos anseios. E no meio de tanta gente que me ouve, acredito que haja pedidos e perguntas muito engraçadas também. Outras mais sérias, outras mais profundas, outras mais doídas, mas eu acho que nós estamos todos, os tourinhos e as tourinhas, a entrar numa onda de uma maré mais calma, de um mar menos agitado. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Esta leitura para já é sempre muito descontraída e às vezes também é preciso. Eu chego ao final das leituras da mandala dos 12 signos e às vezes já estou um bocadinho cansada. E estas leituras não exigem tanta concentração e são mais relaxantes. Então, pergunta número 4. Eu sei qual é a minha, estou a ver. Para a pergunta número 4, o carro. Disso eu não tenho dúvida. Eu estou absolutamente dona da direção da minha vida, do meu carro, da minha carruagem. Vitória. O que é que vocês perguntaram? Eu não sei o que é, mas há uma coisa que eu vos digo, vocês vão sair vitoriosos dessa situação. O carro. Vocês estão
seguros de como lideram esse processo. Portanto, é só mesmo manter o carro direitinho, ali bem na sua mão, dentro da faixa de rodagem. Preparado para qualquer acontecimento, eventualmente mudar um pneu, mas isso não impede de forma nenhuma que você não chegue ao final da viagem com vitória sobre este assunto que está aqui nesta pergunta. E agora vamos para a última pergunta, para a pergunta número 5. Eu estou muito feliz com as respostas das minhas perguntas. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua e a verdade. Vamos lá então fazer aqui um leque, se não perfeito, quase perfeito, para responder à vossa leitura, à vossa pergunta número 5, é esta. A torre. A torre. Uma desconstrução, mas uma desconstrução necessária. Alguma coisa que vocês estão aí a perguntar que eventualmente vai cair por terra, vai desconstruir. Mas a torre é uma ação do destino, é alguma coisa sobre a qual nós não podemos exercer o livre-arbítrio, não podemos escolher, aquilo tem que ser vivido. É uma ação do destino. É uma carta que diz que vocês aí desse lado, alguns já sobre esse assunto que estão a perguntar, já tiveram alguns avisos, alguns alertas, alguns insights, e o melhor se calhar é deixar mesmo esta torre cair. Para quê? Para depois a reconstruir de uma forma sólida, corrigida, com verdade, com justiça. Não sei qual é a vossa pergunta número 5, sei qual é a minha, mas de facto a resposta para a pergunta número 5 é um não. É um não. É uma carta que diz que isso que vocês estão aí a perguntar não tem um resultado positivo, não vos leva a lado nenhum. E insistir nisso, eu não sei o que é, mas insistir nisso não vale a pena, porque não pode sequer fazer nada. É assim, vai ter que reconstruir tudo isto, e para que isto seja reconstruído é preciso abrir fundações mais profundas. E, portanto, tem que ficar cá tudo em baixo, como eu costumo dizer, para depois ser reconstruído de novo, com mais fé, com mais esperança, pondo em ação todo o aprendizado que fez, para não voltar a ter nenhum revés, nenhuma desconstrução na sua vida. É a resposta para a pergunta número 5 dos tourinhos e das taurinas. Digam-me aí, para mim faz sentido, para a minha pergunta faz sentido, mas não é nada grave, é mesmo alguma coisa que eu já achava que seria o melhor. Pode ser alguma coisa que vocês estão aí a viver muito conflituosa, muito complicada, com muito sofrimento e com muita dor, e portanto é para deixar cair. Pode ser um relacionamento que não vale a pena alimentar mais, porque se não cai agora, cai lá mais à frente, mas vai cair. É a desconstrução. Portanto, já falámos muitas vezes, quem segue o meu canal e assiste às minhas leituras, já falámos muitas vezes sobre a energia desta carta, é uma ação do destino. Sobre esta situação não pode exercer o seu livre-arbítrio. Se há cartas que lhe permitem fazer algumas escolhas, fazer aqui algumas análises e seguir alguns caminhos, esta não deixa essa possibilidade. Olha, tu construíste uma torre,
Pode ter sido um sonho, pode ser só, esta torre pode ser só o desmoronar de um sonho que está construído na vossa mente. Mas pode ser alguma coisa no concreto, pode ser terminar um relacionamento, pode ser perder um emprego, pode ser ter aqui algum problema de saúde. Mas tenham esperança, porque esta carta traz sempre uma grande proteção espiritual. Ela também é chamada a casa de Deus. É a ação do divino sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, para nos dizer, olha, tu tens repetidamente feito e vivido algumas coisas que não estão certas, não são corretas. Às vezes são de ti para o outro ou do outro para ti. Numa parceria qualquer, seja de trabalho, seja profissional, seja familiar ou seja amorosa. O que esta carta diz é assim: esta relação não está boa, não é compensatória, não te traz felicidade, estás a viver uma ilusão, isto tem que cair por terra, tu tens que abrir os olhos, tens que reconstruir alguma coisa baseada em valores morais e éticos muito mais profundos. Se for um emprego, não vejo que continuar por aí seja bom para si. Se for aqui alguma coisa de saúde, esta carta diz que tu precisas de aceitar e precisas de tratar-te e corrigir alguma coisa que tenhas que corrigir, porque às vezes nós somos responsáveis por alguns problemas de saúde que temos. Ponto. Pronto, terminamos com a torre. Deixa-me ver. Nós começamos com o mago, que é um início, que é engraçado. Depois temos a força necessária para resolver aqui uma questão qualquer. A Imperatriz vem dizer que ela é capaz de concretizar aquilo que bem entender. Ela é a Mãe Gaia, é aquela que expande e faz crescer o que quer que seja. Depois tens aqui uma vitória com o carro. E depois a torre. Não sei qual é a vossa última pergunta, sei qual é a minha. Mesmo assim, a leitura para mim continua a ser positiva, trouxe-me respostas que me vão ajudar aqui a tomar algumas decisões, a fazer alguns ajustes e alguns acertos. E agora, para desanuviar desta torre, que não se esqueçam, é a casa de Deus e é a proteção espiritual. Ele só deita por terra aquilo que não é bom para nós, não é um castigo. É claro que a torre traz muito sofrimento, traz, mas não é um castigo de Deus. Deus não castiga. Deus apenas te diz, isto não te serve nada, não te iludas, não continues a pôr aí tijolos, a criar uma altura, porque quanto maior é a torre, maior depois vai ser o ruído da sua destruição. Vamos lá então, com o oráculo dos unicórnios, uma mensagem bem bonita para terminar esta leitura bónus. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Ai, vamos lá ver, é já esta que está aqui na minha mão. Esperança. Esperança. Tenho a esperança que vai reconstruir esta torre, seguramente. Mantenha-se positivo. O pior ficou para trás, eu também não tenho dúvidas nenhumas disso. Olhe para a luz. Fiquem bem, almas iluminadas do signo de Touro.